Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. 17h53. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Eu vou começar pela ala médica aqui. Que, aliás, olhando para cá, eu vejo um extrema-direita eterno, nasceu extrema-direita, que é o Dr. Luiz Pereira Lima, e vejo um homem que aderiu à direitária, o Dr. Paulo de Argolo Mendes. E eu vou começar hoje, por quem aderiu, que foi o senhor, que um dia foi esquerdista. Exatamente. Hoje é o meu dia de direita, porque de vez em quando ele se engana e troca. E aí é a esquerdalha. Aí é a esquerdalha. Não, eu já estou convencido. Mas também, dessa vez eu sou direita. Não, eu estou convencido que o senhor um dia foi esquerda. Ele sempre está convencido naquele dia. Não vem com essa, porque essa convicção... Isso me lembra o meu avô. Meu avô contava a história de um bilhete que ele perdeu e que era premiado. E aí, era loteria, né? Loteria federal naquela época. Então ele diz assim, me lembro como se fosse hoje, era o número 27.814. Aí dali a 2 horas chegava outra pessoa, diz, me lembro como se fosse hoje, era o número 3.420. Cada vez ele lembrava com certeza de um número diferente. Mas o senhor, o senhor não se arrependeu de um dia ter sido esquerdista? Agora eu sou de direita. Não, tenho muito orgulho daquela época. Daquela época? Isso. Mas era jovem e tal. Perfeito. Mas brisolista foi um dia. Agora, na próxima, eu for... Minha vida são as minhas cicatrizes. Isso aí. Agora, na próxima, quando eu for de esquerda, eu vou ter que dizer que me orgulhei muito de ter sido de direita. Né? Não vai ficar desequilibrado. O telespectador, ele quer lhe enrolar. Não adianta. É como eu estou dizendo, não é como ele está dizendo. Parece até o Brizola. O que eu posso te dizer, com toda certeza, e não mudei ao longo do tempo, é que eu sou gremista. Nossa, é uma glória para nós gremistas tê-lo nas nossas hostes. Mas ontem a doutora Jane Vidal confessou aqui que era colorada e se tornou gremista por influência de João de Almeida Neto, seu esposo. Olha só. Veja o valor dos gremistas. Veja o valor do João de Almeida Neto. E dela também. E ela de não persistir no erro. E aí, Luiz Pereira Lima, esse foi sempre direito. Eu não me lembro de ter convencido a minha mulher de alguma coisa nesses. Eu também. É difícil, doutor, é difícil. Eu não, assim, não consigo, não me ocorre nada. Doutor Pereira Lima, o Luizinho é direita internacional. Mas como ele é vermelho? Quem? Ele é vermelho. Ele é direita. Como é que ele vai ser direita se ele é vermelho? Direita internacional. Eu não entendi muito bem essa tua sílaba pejorativa. Qual é essa pela pejorativa? Direitalha, essa coisa. Direita com canalha. Não! Eu não entendi muito bem isso aí. Em todo caso, né? Outra coisa que a gente não pode mudar. Não, porque pejorativamente a esquerdalha é direitalha. Né? A esquerda chama de direitalha, direitalha chama de esquerdalha. Não, mas eu estou até, os adversários políticos, veja como eu sou um indivíduo democrata, né? Eu aceito, mas não chamando assim esquerdalha. Os tradicionais adversários. Agora, tem uma diferença. Eu admito que o indivíduo seja gremista e continue gremista. Mas isso é um clube de futebol. O que eu não admito é o indivíduo vendo uma barbaridade política acontecer e de repente diz assim, bom, eu vou continuar porque eu sou desta facção. Quando a gente fala até facção é um nome complicado, né? Parece até uma seita, uma religião. Em política a gente não tem que ter religião, a gente tem que ter conceito. Mas isso vale para os dois lados, essa tua afirmativa. Evidentemente, evidentemente, se o lado que eu sou um fã, eu tenho que mudar se essa conduta não for adequada. Então, não pode ser seita. Quem foi que te decepcionou desses políticos do passado? Vamos pegar aí os generais presidentes, vamos pegar Leonel Brizola, o Jânio, Collor de Mello, que está liderando, possivelmente poderá ganhar lá
lá nas Alagoas, tal. Quem foi dos políticos que decepcionou, que tu apostou tudo? E se esse cara vai ser o cara no Brasil? Não, começou, desde o tempo que eu vejo alguma coisa, começou com o Collor, né? Que foi uma decepção para a maioria da população, a maioria da população votou nele. Foi e a eu abertura democrática. Votei nele, né? E me decepcionou muito. Logo a seguir, aí vem um grupo que quase que assaltou. Bom, mas aí não te decepcionou, aí tu já esperava. Mas. Mas mais foi o Fernando Henrique. Te decepcionou o Fernando Henrique? Sim, Fernando Henrique. Porque, na verdade, o pessoal Fernando Henrique. E um cara que eu não esperava nada, eu acho que ninguém esperava nada, que era o Itamar Franco. Foi o melhor presidente da nova República. Mas pare um pouquinho. O Fernando Henrique, ele teve o carimbo de ter feito o Plano Real. Quem fez o Plano Real foi no governo Itamar Franco. Foi o governo Itamar Franco. Esse crédito ficou com o FHC. Porque ele é o ministro da Fazenda. Bom, mas não foi ele que criou o plano. Não, foi ele que criou o plano. Ele entrou na carona por ele. Foi um só um minuto. Sem o presidente da República, tu não faz. Sem o Ministério da Fazenda... Quem chancelou foi Itamar Franco. Quem chancelou não fez. Foi o banco. E quem fez não chancelou. Não, foi Itamar. Mas o plano real, o crédito, tem que ser no governo Itamar Franco. O crédito tem que ser do ministro da Fazenda que propôs, do presidente da República que respaldou. Não. Porque se não existe o Fernando Cardoso, aquela equipe de economistas que o cercavam, não teria o plano. Seguramente não saiu da cabeça do Itamar. Claro, não saiu da cabeça do Itamar o plano. Nem da cabeça do Fernando Henrique. Nem da cabeça do Fernando Henrique. Nem da cabeça do Fernando Henrique. Ele que reuniu essas cabeças pensantes. Eles bolaram, propuseram, ele não ia propor uma loucura. Ele aceitou. Ele aceitou, propôs ao Itamar. Presidente. Então, vamos dizer assim, então não foi nem o Itamar, nem o Fernando Henrique, foi o grupo de economistas que fez. Não, então muito bem. Aí, então foi. Então nenhum dos dois. Então foi. Tá certo. Aí chegamos a O Nestor Reis entrou de sola. Claro, tem que solar. E aí o Fernando Henrique deu... O Nestor já entrou de sola, né, e sabendo que estava colocando em risco, né, a integridade física dos demais aqui. Pegando a linguagem de futebol. E o Cassiá, cara... Pergunta só para me definir, eu sou da direita rósea. Tons de direita. Tem o vermelho e tem o rosa, assim como eu não sou totalmente... Não, eu gosto da expressão do Luizinho. Eu gosto da expressão... Não é propriamente um arco-íris. Não é um arco-íris. Tu vê com que naturalidade a gente chama de Luizinho, doutor Luiz, glorioso, doutor Luiz Perlino, uma das maiores autoridades médicas do Rio Grande do Sul, de Luizinho. O Paulo Guimarães vem aqui, não me chama de Paulinho, eu sou o doutor Guimarães. É a diferença, né, de um e de outro. Não, Paulinho é um grande amigo. Não, não faça maldade. Paulinho não. Aqui não, Paulinho na rua, na nossa confiança pessoal. Mas aqui no programa é doutor Guimarães. Então não vou falar Guimarães. Não vou falar do Paulinho, mas isso Guimarães, do Luizinho é louvável porque o sucesso profissional, a competência dele o precede, né? Deixa eu te contar uma história sabido até pelas pedras da rua. Uma história da Jussara Coni. A Jussara Coni chegou a trabalhar na secretaria lá da Faculdade de Medicina, depois foi diretora do Conceição. Por mérito. Claro, eu não imaginava outra coisa. É. Não, isso eu também judiava dela, porque... Foi secretário do Meio Ambiente. O presidente do GHC anterior era um cara chamado João Mota, eu acho que era. João Mota. PT. Ele não conseguiu se reeleger deputado, ganhou a direção do GHC. Na eleição seguinte, a Jussara não conseguiu se eleger deputada, ganhou a direção do GHC. Então, o Judiara era muito amigo da Jussara, judiava dela, dizia assim, Jussara, o pré-requisito para dirigir o maior grupo hospitalar do Estado é perder a eleição. Sim, porque se tu tivesse ganho a eleição, tu não era presidente do GHC. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte, um dia eu estou numa audiência pública lá na Assembleia, e a Jussara chegou depois, sentou na plateia e tal, e argumentamos alguma coisa, e eu me dou muito bem com a Jussara, muitos anos, né? E a Jussara falou alguma coisa, eu disse, não, Jussara, não é. E ela disse, Jussara não, Vossa Excelência. Aí, pra quê? Aí cada vez que encontrar o Jussara... Isso aconteceu com um grupo de médicos aqui do Rio Grande do Sul que foram se avistar, do Rio Grande do Sul e de São Paulo também, que foram se avistar com o José Serra. E chamaram o Serra. Aí, ambos professores da Unicamp.
né? Sim, que era colega dele. Colega dele. Ele disse, por favor, aqui eu sou ministro, quero ser tratado como tal. Levantaram todos e foram embora. Não, por isso que ele perdeu a eleição. E teve uma comissão que foi falar, uma comissão de médicos foi falar com a ACM chamava? O senador? Que era médico. Senador Ternura. Aí foram falar com ele e disseram assim, senador, o senhor que é médico... Não, o senhor que é médico, não sei o quê... Ele disse, não, só um pouquinho, vamos esclarecer as coisas. Médicos são vocês, eu sou senador. Tá? Botar as coisas no lugar. Não, mas eu acho que aí tá bem. O que ele conhecia de medicina era tão pouco, ele não julgava que ele devia ser médico. Era melhor ser senador do que médico. Tá certo, tá certo. Não, e acho que de Senado ele entendia um bocado. O Senado sabia tudo. E se tem ali um espirituoso, assim, nós compreendemos perfeitamente, porque para ser senador não precisa estudar. Está resolvido o problema. Resolvido o problma. Então, um pouco presidente. Garcia Carpes. Tudo bem? Um abraço a todos aí. Prazer estar Ainda com vocês. Ecoa o laço que tu levou aqui do ministro Marum. Aqui no Não programa. é o que eu escuto na rua. É que tu é muito amigo do Marum. E aquele Mas tu dia amigo levou. teu também. E aquele dia tu levou ele livre, eu tive que atuar por ti aqui, porque tu levou ele livre. Um governo corrupto como esse. Tu estava protegendo. Quem? O Paulo Aí a brincadeira, Sérgio tava protegendo. Não só provocou só o Marum? joguinho, só joguinho. Ah, Ele só já jogar apanhou, de só jogar ele de já- saiada. Ele já apanhou do Marum. Não acredito. Não é o que, apanhou não do é o que a Marum, sociedade quer está dizendo na apanhar rua. de mim agora. Não é o que a sociedade está dizendo na rua. Não é. Eu encontro já as pessoas apanhou do me dando Marum e quer parabéns. apanhar de mim. E dizendo assim, ó, parabéns, Cassiano, porque o Paulo Sérgio fala demais, mas não pergunta. Levou livre o Marum. Aí eu digo, não, deixa pra mim. Então eu tive que fazer isso aí, que ele não... Tu o levou Paulo um Sérgio laço, Cassiar, Não que eu é o que a jamais população vi no diz na programa rua. aqui. Jamais vi. Doutor Argon, o senhor acredita que o Paulo Sérgio não tenha dado um aperto no... Não deu pro doutor acredito. Argon. Pelo contrário, Não é o Paulo Sérgio que eu conheço. Não. pelo contrário, eu só Não aperto, é, Marum. Mas Eu só o Paulo aperto, frequentemente me surpreende. Ele surpreende. Não positivamente, mas surpreende. Os de perto ele não leva livre. Agora, Vamos de bater em longe, ele rodízio leva aqui, livre. doutor Argon. Vamos bater em rodízio. O Cassiar quis fazer do Marum um trampolim. E acabou Até porque eu não sou A candidato. piscina não tinha água e ele quebrou a cara. Mas eu acho que não, porque eu não sou Literalmente candidato a quebrou nada. Eu não quis fazer Não, nenhum tu é trampolim. político. Não, Tu é político. Quis fazer dele um trampolim e não conseguiu. O Marum te trucidou. Não, Lamentavelmente eu só disse a verdade para ele. Que o governo é um dos mais corruptos do país. Só. Não, Mas ele te Sérgio, perguntou qual é a corrupção que fez o Mas governo. precisa dizer. Mas tu não Bastava- diz. Só faltava eu chamar ele. ele. Insistiu, diz qual é a corrupção. Bastava uma frase. Diz, tu não diz. Depois Bastava uma se não me engano, foi tu que acabou dizendo. Ou foi o César, da mala, aquela que saiu lá. Não, eu perguntei sozinho. da Não, mala. Foi eu que perguntei da mala. e tu perguntou. E eu Eu que perguntei da mala. não precisava perguntar. Mas porque tu não disse. O Aí eu tive que ministério- interceder a teu favor. O Ministério Mas tu acha que esse governo não é corrupto, então? Esse governo não é corrupto. Não, eu quero que a justiça Mas julgue. é. Um Eu ministério não sou juiz. composto Pelo majoritariamente amor de de Deus. réus. É. Eu não E o sou presidente juiz. da República indiciado. Eu não sou juiz. Pronto. Eu não sou juiz. Pronto. Só que eu não sou juiz. Não, mas o senhor Nem deveria tu é saber juiz. que não, mas Nem tu é a juiz. boa prática de Nem governança eu de não sou governo Polícia sério. Federal, não sou Ministério O senhor Público, não não sou gostou juiz. do Itamar Franco? Eu quero... Gostei. Afastou o seu melhor amigo. Melhor amigo, Impectory. Perfeito. Tu Impec- pode E esse criticar- governo fez o quê? Tu pode criticar por não ter afastado, mas não dizer que são corruptos sem ter sido Não, condenado. eu quero dizer o Isso aí seguinte, não pode, havendo, tu sabe, havendo, tu é um jurista, muito mais que advogado. havendo tu sabe que não suspeita pode de fazer. corrupção, afasta até que se prove inocente. Depois volta. Isso tu pode criticar. E o governo Ah, não mas afastou. Ah, bom, Mas aí tu não, pode mas criticar. Mas então não ia voltar. Aí tu pode criticar. Então não ia voltar. Aí tu pode criticar. Não volta. Não Deveria ia ter voltar. feito isso e não, Não fez. fez. Tá, aí tu Então pode é criticar. um governo sob suspeição, sob altíssima suspeição. Mas não posso também dizer, fez. Ah, isso eu bom, não vou mas dizer. não Eu pode não chamar digo. de corrupto, Eu não posso dizer. Mas, porque por exemplo, tem que comprovar. Mas é um governo onde há todos Foi aí que o GCS atrapalhou. Mas seguindo- Não me atrapalhei. O governo, não falei pessoas, o governo todo. Sim, mas aí é de mas forma o quê? genérica é Bom, muito mas fácil é um dizer as governo que coisas. já veio com a marca. Deixa eu. Eu, é a mesma aqui, coisa chegar aqui e mulher. dizer, tem jogador do Grêmio que vai para as festas, bebe a noite inteira. Posso Isso é dizer diferente, isso? Não é posso, diferente. claro que não. Até porque não deve ter nenhum. Não, se tu Depende, quiser tu dar um pode dinheirinho dizer. para os jogadores, diga Tu isso. pode dizer. Então, A gente vai mas entrar eu tô uma ação de dizendo, eu dano não moral, posso. vai dar uma Não, grana então pra vamos ele. dizer no Inter. Não o pode. menos No Inter Não também, posso mesma dizer Menos isso. o Não Grêmio vai posso apurar. dizer isso. O Paulo Sérgio falou lá e Não vamos posso apurar quem é. dizer isso. Agora, Pois então, tu devia ter dito Não, quem. não, não. Quem são os corruptos do governo? Mas, Paulo Sérgio, não dá para fazer precisa- essa afirmação. quer dizer É isso que eu estou dizendo. E foi em cima disso que ele tripudiou em cima Não, de ti. não, eu não citei pessoas. É o governo que é corrupto.
Por várias razões. Tu sabe, precisa dizer. Mas não vem cá, tem que comprovar primeiro, rapaz. Tu quer estragar o Luizinho, que adorou o governo Temer, do Temer... 94% da população adora o governo. Não, peraí. Vou colocar as coisas verdadeiras. Em primeiro lugar, o Temer seguiu a Você tomar um chá aqui. Já veio de lá. A senda do governo anterior. Seguiu a senda do governo anterior. E chamou pessoas no sentido de tirar da economia, que estava indo para um caminho desastroso. Algumas pessoas provavelmente iriam entrar nessa operação Lava Jato, alguma coisa parecida. Ele chamou o governo para que tivesse foro privilegiado. Porque vocês não esperam que o Temer seja santo. Até porque ele é primo irmão ou irmão do governo anterior. Ele está aí pelo governo anterior. Sim, de onde que ele veio, exatamente. Então, eu não entendi por que a surpresa do Cassiá. Só que a única coisa que eu discordo de ti é que tu colocasse o governo mais corrupto. Não. Longe de ter sido mais corrupto. Pode ser, mas teve outros corruptos também. Só que nem esquece que o ministro Marum não podia dizer mais corrupto, não, porque ele estava acusando. É porque é difícil saber quem é mais corrupto. Aí é uma questão de quantidade. Começando desde o lado do Collor, é difícil saber qual é o mais corrupto. Essa é a separação que nós façamos. Ou seja, quem foi o mais corrupto desde o Collor, infelizmente, na democracia. Que nós Sem apontar, eu vou te dizer quem foi aí. Tu chega tem uns que é Paulo Sérgio, boa noite. O mais corrupto é aquele que fez da corrupção um sistema industrial de corrupção. Porque havia Caixa 2, havia agora industriar, mensalão, corrupção pontual, apanhar um determinado ente público a trabalhar em favor de uma legenda, isso aí está identificado. Paulo Sérgio, boa noite. Hoje foi divulgado um cálculo de que já foi recuperado aos cofres públicos e Petrobras 30 bilhões. Eu falei 30 bi. Gostaria de saber como pode circular este valor dentro do Brasil e ninguém sabia. Onde estavam os 513 deputados, 81 senadores? Ontem foi noticiado que um indivíduo... Não, digo que o telespectador tem toda a razão. Eu nem falo dos senadores e deputados. E os controles do Banco Central? Se nós, lá no imposto de renda, tiver uma depósito em dissonância com o que nós declaramos, vem o dedo na nossa maneira. Sim. Mas como é que circulou esse ervanário todo e ninguém viu? Quem era os controles governamentais? Eu não me lembro quem era antes do Meirelles, porque não era o Meirelles, né? Não, no governo Lula não foi o Meirelles? Mas o governo Lula era o Meirelles. Mas esse ervanário todo foi ao longo do tempo. Teve vários presidentes do Banco Central, teve 3 no mínimo. O Meirelles era o presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central. Então, no governo Lula, o responsável era o presidente do Banco Central. E quem controla os bancos era ele o responsável. Mas o presidente do Banco Central saiu dali e foi ser o homem do JBS. E tem não gente, é de maneira graciosa. E tem gente que ainda ideologicamente não gosta do Lava Jato. Ideologicamente. Porque de sua consciência é a maior operação do país de todos os tempos. Nós temos que dar credibilidade. É o Lava Jato. O mensalão foi pequenininho perto do... Também foi. Uma pergunta para o doutor Argolo, Marcelo Portes de Canoas. Hoje, em uma rádio, uma mulher defensora do aborto disse que a cada 5 mulheres, uma já abortou. Já no STF, um médico que atua na saúde do Rio afirmou que são pouquíssimos os abortos no Brasil. Qual é a verdade, doutor Argolo? É muito difícil da gente saber, porque essas coisas não são comunicadas, não tem estatística, não tem maneira de se ter um dado concreto. Agora, da minha experiência como médico atendendo o SUS, etc., a minha convicção é de que são muitos os abortos praticados no Brasil. O que é uma lástima, porque as pessoas têm à disposição e gratuitamente todos os métodos anticoncepcionais. Então, e usam o aborto como método anticoncepcional. Quer dizer, não tomam cuidado, engravidam, não querem aquele filho e fazem um aborto como se isso fosse um método anticoncepcional. Então, eu acho que precisa um trabalho muito grande de conscientização para que a mulher, inclusive, não passe por todo esse sofrimento. Mas o senhor é favorável ou contra o aborto? Não. Dentro de determinadas circunstâncias? Não. Eu acho o seguinte, o médico não deve se pronunciar sobre esse tipo de coisa que envolve crença religiosa, envolve convicções, etc.,
Então, eu acho que... O senhor vai censurar, então, o doutor Luiz Pereira Lima? Ele não pode dar a opinião dele? Não. O Luiz Pereira Lima é livre para dar a opinião. O senhor diz que o médico não pode se manifestar? Não. Então, ele, como médico, vou refazer. não... Eu, como médico, não me sinto à vontade... Como líder... como presidente do Sindicato Médico, que pode ser confundida a sua posição com o presidente do Sindicato Médico. E o doutor Luiz Pereira Lima, por favor? Eu prefiro não tocar nesse assunto, porque isso eu acho uma coisa muito pessoal. Isso é uma... Mas por ser pessoal, que as mulheres têm que decidir. Não. Isso é uma coisa muito pessoal. O Argolo tem toda a razão. Se o tema chega a ser levado a Congresso, agora na Argentina disseram que o aborto não devia ser legalizado. Sendo feito uma audiência pública acho também, muito complicado. Acho, me desculpe, ridículo que o STF aqui tenha se manifestado durante 48 horas, tem 300 mil coisas mais importantes no Brasil para fazer, do que o STF está discutindo um assunto de muita polêmica que envolve, não é só... Fez ontem uma audiência pública, se não me engano. Audiência pública sobre isso aí, né? E eu não gostaria de entrar nesse assunto. É complicado esse assunto. E olha que eu... Mas por ser médico, tu não gostaria de entrar? Não, eu acho muito difícil, o Paulo Sérgio, generalizar situações. Sou contra ou sou a favor. Depende de várias... São tantas... Mas tu acha que a mulher não é dona do eu acho que ela corpo é dona. dela? Com orientação médica, se ela quiser fazer, ela não pode fazer? É uma pena que o governo interfira numa situação muito pessoal. Orientação médica é uma coisa bem definida. Então, é risco grave de vida para a mãe. Entrar nessa seara. Mas só para ver a respeito de falar do Banco Central... Não, mas não, peraí, o telespectador colocou, ele tem direito de colocar. Claro que ele tem direito. Vocês são a favor ou contra? Aqui? Só deixa eu esgotar, senão... Sim. Eu, Paulo Sérgio, eu não tenho um conhecimento profundo e, inclusive, o que aconteceu na Argentina... Que agora eu vou fazer uma pergunta, é a favor da pena de morte? Eu não. Eu sou a favor da pena de morte. Não, Tá bom, então. Mas é e tu é médico. Eu já não sou. Não fala pena de morte, não compara a pena de morte com aborto. São coisas completamente distintas. Chegou lá o indivíduo, matou por um celular... Posso colaborar contigo, embora eu tenha uma posição contrária a ti? Eu acho o seguinte, a contradição não é a ausência da verdade. Sim. Sim, exatamente. Eu sou contra a pena de morte, não porque eu acho que eu tenho a pena dos bandidos, é porque eu acho que a pena de morte só pode ser instituída em países muito organizados. E mesmo no país organizado, como os Estados Unidos, a falibilidade humana já tem... Os erros que acontecem são tragédias irreparáveis. Lá cada estado então, tem a sua... Eu não quero dar ao Estado esse poder. E no Brasil, se isso aqui tiver, nós mataríamos inocentes, as pamparras. Isso aqui é uma esculhambação. Isso aqui é... Desculpe. Não, já tem pena de morte contra os inocentes. Pena de se no morte, Brasil tivesse... erro irreparável é aquele que matou. Não, claro. Aí não volta mas eu quero mais dizer o seguinte, ser. Não pode ter uma pena, como essa que tem uma sofisticação que eu não concordo e tal, um país onde a máfia não deu certo, onde traficante cheira e prostituta goza, como dizia o Nelson Rodrigues. Então isso aqui não pode ter. Isso é um país de esculhambação, isso aqui é uma anarquia. Como é que vai ter pena de morte? Agora vou falar sobre o aborto. Vou falar sobre o aborto. O aborto é o seguinte, a legislação brasileira, o nosso código já tem as excludentes em relação a quem pratica aborto. Exemplos, estupro. Caso de estupro, eu sou a favor do aborto de uma mulher estuprada. Acho que ela tem o direito de não ter o feto de algo que foi fruto de uma violência. Acho que os casos em que há risco para a saúde da mãe, acho que a mãe tem o direito de praticar o aborto. Porque se há risco, claro que um risco ponderável. E aqueles casos também em que se constata que a criança é anencefalo, como é? É anencefalo. Anencefalo. Eu acho que esses casos, o aborto é mais do que justificável. Acho que o aborto como método anticoncepcional, como referiu o doutor Argolo, eu acho isso pesado. Não me passa. Agora, também acho... O pior é que esta é a causa desta quantidade de abortos. Agora, também acho... que são filhos indesejados. Que uma mulher... São filhos indesejados que podiam ter sido evitados, equivocado ou não, arrependendo-se depois ou não. Isso deve ser uma coisa pesada para qualquer mulher dizer. Também acho que obrigar uma mulher a ter um filho que não quer ter um filho não é um peso sobre a mulher. É uma criança que vai nascer rejeitada. Também é um problema a ser pensado. Pois é, mas a coisa fica mais... Tem uma criança que vai ter uma rejeição que já nasce sem a mãe. Nestor, mas eu não quero. A coisa fica mais complicada ainda, por isso que é melhor a gente não entrar nessa seara. Não, mas é interessante. Tu disseste assim, a mulher que há um risco de morrer com a gravidez se levar a gestação a termo. Isso. Ok?
E isso vai levar assim, olha, essa pessoa está com pré-eclâmpsia, entrou em eclâmpsia, tudo no papel aceita tudo, e justifica o aborto. No melhor hospital de Porto Alegre, de uma madame que tenha dinheiro, e ela está com um papel que justifica o aborto, porque a pressão sistólica foi para 230, e ela está eclâmptica. Eu quero te fazer um agradecimento e te pedir para mudar de ideia. Se tu estás dizendo que isso pode acontecer, tem que ser contra a pena de morte. Porque se um médico com formação universitária, com acesso que, em geral, os médicos, todos os profissionais temos de ter uma vida digna, se um médico vai falsificar um laudo para permitir que um aborto onde não existe doença, ele diz doença, tu não pode ter pena de morte. A pena de morte é pior ainda. E tem que ser dois. Tem que ser dois. Tem que ser contra a pena de morte. Tem que ser dois. Tem que ser assinado por 10. Você vai encontrar dois. O problema é o seguinte, tu pode justificar que uma pessoa que está com 180, com pré-eclâmpsia, e diga assim, olha, esse caso provavelmente vai chegar ali. E eu não posso correr o risco do provavelmente. Sim. E isso fica muito assim. Quanto à pena de morte, eu acho que o valor da pena de morte é o exemplo. Isso é como na educação. É o exemplo. Opa, o que o bandido tem mais medo é de morrer. Qualquer ser humano. Não, mas o bandido, tanto que ele só assalta com arma, né? Porque ele impõe o medo. Claro, mas a vítima. E ao mesmo tempo se protege com a arma. E se protege com a arma. Então o que ocorre? Ocorre que se ele souber que existe em determinadas situações o risco dele morrer, pode ter certeza. Esse não é o ponto. Não, vai diminuir. Não é o ponto. Isso é como punição. É o seguinte, se tu me disseste que 2 médicos vão falsificar o laudo para dizer, ou vão fazer um negócio subjetivo, com alto teor de subjetividade, para que uma pessoa faça um aborto, que não poderia fazer, se pessoas com este grau de ensino fazem isso, tu pensa na mão de quem estará porque o índice as cesárea, questões da pena de morte. Nestor, matam o Nestor. Por que o índice cesárea, aumentou? Por que existe um índice grande de cesárea atualmente? Em boas famílias, eu te respondo. Com médicos maravilhosos. Tu me perguntou, eu te respondo. Por quê? Porque o Brasil é uma bagunça. Em tudo que é área, é uma esculhambação. Não, é para que não se corra muito risco. Então tu faz a profilaxia e faz a cesárea antes. Pois é, e aí? Bom, tu acha que isso é um procedimento adequado? É bom para o sistema de saúde nacional? É bom para as mulheres? Para as mulheres, maravilhoso. Para as mulheres, então é uma coisa boa. Por que ela vai estar correndo um risco de ficar 12 horas em trabalho de parto, 15 horas em trabalho de parto? Então por que tem gente que ainda faz parto normal? Minha mulher fez parto normal. E fez uma cesárea de um filho e um parto normal de uma filha. Porque fez a segunda cesárea, porque não dava para fazer parto normal. Eu queria retomar essa questão. Agora vamos ouvir o Cassiá antes, que está ali. É brutal que os médicos recomendem parto normal, então. Não é que eu tenho em cima do muro. Vamos ouvir só o Cassiá antes, doutor Argolo. Não é que eu tenho em cima do muro. Da pena de morte, eu mais ou menos acompanho a linha do Nestor. Nós devíamos fazer muita injustiça em país. Um país continental como nós. Tu é contra a pena de morte? Dentro desse sistema são contra. Os Estados Unidos é diferente, cada estado, uns têm, outros não têm. E aqui no Brasil... E erram também. E erram também. E aqui nós, num país continental... O doutor Luiz tem razão. Quem é que não gostaria? Um bandido desse aqui não teria mais o que fazer na vida aqui, já matou tanto. Todo mundo sabe que ele matou 10 Aí tu tem razão. Mas o sistema que nós temos vai cometer muita injustiça. Esse vai dar certo. Esse camarada que bateu na mulher, ficou comprovado, bateu no carro, bateu, entrou na garagem, bateu, fez ela desmaiar, chutou, subiu para o elevador, bateu no elevador, foi lá para cima, atirou a mulher lá de cima. Um desprezo ainda. Sim, fugiu, etc. Podia ter deixado ela morta só. Sim. Não. Jogou fez o requinte do desprezo. Atira pela janela e fica assim. Esse é um caso. Um animal desse não merece a pena de morte? Esse é um caso que até pode merecer. Aí vai para a cadeia e nós vamos pagar a conta dele. A sociedade ainda paga a conta dele. Sabe quem merece pena de morte se ela fosse instituída? O Champinha, aquele que aos 16 anos confessou que estuprou e matou uma menina e está aí solto. Esse merecia pena de morte. Agora, este caso, tem alguma filmagem dele atirando a mulher pelo pescoço?
Tem. Pode ficar. Tem. Mas tem filmagem dele quebrando a mulher. Mas pelo amor de Deus. Mas a violência doméstica, tá aí a Lei Maria da Penha para combater uma verdade do país. Tu podes dizer com certeza absoluta que essa moça não se desesperou de tanto apanhar e não se jogou ali. Pois também dá no mesmo. Não dá no mesmo. Mas no mesmo. Se ele jogar ela é uma pena. Se ela se jogou, é outra pena. Desculpa, é coisa. Depois de apanhar tanto. Mas o Champinha vai ser beneficiado. É criança. O Cassiano não responde. Beneficiado agora Eu respondi, eu sou contra. Tá. Não, por causa do sistema. E o aborto, tá a favor ou contra? Não, aborto não, isso não tem opinião. Tu não tem opinião? Não. Agora, acho que muita gente merece a pena de morte. Muita gente merece. Sem dúvida. Né? Agora, merecer e aplicar é diferente. Eu queria retomar a questão de assim, por que nós iríamos querer a pena de morte? Para diminuir a criminalidade. Esse é o raciocínio. Luizinho. Eu tenho absoluta convicção, e os dados têm mostrado isso, que o que diminui a criminalidade não é tu aumentar a pena, é a certeza de ser punido. A certeza de ser punido. Quer dizer assim, ó, se tu sabe que tu não vai sofrer, não vai ser pego, não vai te acontecer nada. Apenas ser 1 ano, 6 anos, 10 anos, pena de morte, assim como assim tu sabe. Olha, as pessoas são presas. Esse cara que sofreria a pena de morte, ele vai deixar de matar outros 10. Declaração. Ele vai deixar de matar outros 10, 15, 20. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então tá, então não a maior população carcerária do mundo está nos Estados Unidos. Estou e lá, e por que está na maior população lá? Porque eles ficam presos. Punição, não, porque ficam presos. E aqui não ficam presos. A tese dele. Tem que ficar na cadeia. Matar é 35 anos de cadeia, preso. Tu vai cumprir 35 anos de cadeia. Tu vai para pena de morte, tu vai morrer. Agora é o seguinte... Doutor Luiz, agora a tornozeleira vai para casa. Aquilo vai para casa. Não, tem que ficar preso. As maiores chacinas acontecem no país, que eu admiro em muitas coisas daquela cultura. Eu só quero dizer... Não, mas eu não digo as chacinas em coleta, estou dizendo chacinas de gangues, acontecem lá. Acontece o seguinte, o que freia a impunidade é o que o doutor Argolo disse. É a certeza de que se tu cometer tal ato delituoso... Tu vai ficar na cadeia. Tu tem ideia do que é puxar 35 anos de cadeia? Preso, trancafiado? Tem ideia do que é isso? O cara sabe que... Só que tem que ficar na cadeia, né? Sim, e não ficar 2 anos. Não tem progressão de pena, costura a bola... Foi dado o exemplo do Champinha, matou, arrastou... Tá solto. E tá solto. Não, e já delinquiu de novo. Mas tu teria as dúvidas? Nenhuma. E se tivesse passado pela cadeira elétrica, não teria mais delinquido. Não tenha dúvida. Se ele não tivesse nascido também. Sabor irresistível. Vamos para coisa boa agora. Vamos para coisa boa. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Aí estão as linguiças e salsichões dos Alimentos Castro, que está disponível em toda a rede Zafari. A qualidade desde 1960. No dia do jogo do Grêmio, eu preparei a minha linguiça na panela, né? Teve o João de Almeida Neto, foi para a grelha, né? E eu fui para a panela, com pãozinho italiano. O João se mexeu, é? Se mexeu. Pãozinho italiano maravilhoso. Estou preparado para segunda-feira à noite. Quando falta saúde, doutor Argolo, quando falta estrutura e quando a cura está longe, é que o trabalho do médico aparece. Ainda mais quando tudo isso acontece, o trabalho do médico aparece. Ele é o profissional que alia conhecimento, dedicação e experiência para atuar nos momentos que mais precisamos, desempenhando um papel essencial na busca da cura e provando que cuidar da saúde não é apenas uma profissão, mas uma condição fundamental à vida. Uma mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Bonita essa mensagem do Cremers RS, hein? Do Cremers RS é redundância, do Cremers. Cremers, não, sem dúvida. Bonita muito bonita essa mensagem. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas. Sabe disso, né? Sem dúvida. Se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo. Importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Por favor, não contrariem o Nestor, porque ele ataca.
Esse é democrático. Abraço, seu telespectador, Ronaldo Domingues. Não sei se ele está insinuando. Eu acho que ele está me elogiando. Ele encheu de interjeição aqui. Eu recebo como um elogio. Eu acho que atacar com argumentos é obrigação de quem pensa. Agora, aceitar os argumentos, cada telespectador fará o seu juízo de valor e, enfim, terá até as opiniões próprias, até divergentes das nossas. Mas eu acho que esse é o que ele fala de atacar, eu considero argumento e eu considero um elogio. Manda um abraço para ele. Um abraço bem cinchado, como diz o gaúcho. Paulo Sérgio, ontem gostei muito do programa. Aliás, admiro muito o Papa Debates. Ainda mais ontem, porque a Jane, esposa do meu cantor preferido, João de Almeida Neto, gremista, né? E agora o doutor Paulo Argolo Mendes, o senhor pode dizer que ele é de esquerda ou de direita, sei lá, mas para mim ele é espetacular. É que nós somos gremistas. Ah, Nestor, sempre admiro o senhor também, porque é gremista. Nelson Pires de Camaquã. Grande Nelson Pires. O senhor é gremista, doutor Argolo? Sou gremista. Também, poxa. Paulo Sérgio, para não dizer que eu sou gremista e colorado. E tu insiste comigo. Começou já. E tu insiste comigo. Ele agora... Não, eu vou Vai te pro dizer, PSDB. eu vou te dizer, Não tem eu sábado de tarde, agora sábado, depois da manhã, eu vou a Pelotas torcer pelo meu time do coração, o São Borja, que disputa o título, subindo para a série de acesso do Gauchão junto com o Farroupilha, vai discutir o título lá em Pelotas. Vou lá torcer. No Fragata. No Fragata. Tu faz ano Fragata? Vou mesmo. Para subir, para subir para Porque não tem como a gente não ser do time da cidade da gente. O time que eu coincidentemente fui atleta e treinador. Foi lá que eu comecei toda a minha carreira, minha vida começou. Então não tem. Os outros eu passei como atleta. Foi jogando por lá que tu chorou lá no Joaquim Santos? Até isso eu fiz. Então tá aí a prova. Sentado no gramado. Tá aí a prova, professor. Pare um pouquinho. Então, mas o São Borja vai subir... Subiu para a série de acesso do Gauchão. Estava 24 anos. Acesso é AB? É AB. Estava 24 anos sem futebol. Queria que vocês vissem. Pega em Uruguaiana, né? Toda a fronteira. Claro. Olha, você não sabe a autoestima que São Borja está agora. Vice-colocado do futsal, da bronze, e classificado antecipadamente, disputando o título da série da terceira e já está na B. A cidade está com a autoestima lá em cima. O que o esporte faz? É impressionante. Tinha 4 mil pessoas no campo domingo passado lá no primeiro jogo com o Farroupilha de Pelotas. Ganhamos 1-0 e vamos ganhar o título lá em Pelotas. E façamos um rap da Uruguaiana, que o Uruguaiana também, que sempre contribuiu com agora o Uruguaiana é uma cidade importantes que também venha para a divisão de acesso. É uma cidade importante e que gosta de futebol. O João de Almeida Neto, que é uruguaianense, faz o seguinte, experiência, faz uma fusão temporariamente do Uruguaiana, do Ferro e do Saviana. Se não der certo, volta as equipes depois, mas não pode ficar assim sem futebol. Uma cidade com mais de 120 mil pessoas. Parabéns, Cassia Carpes. Me surpreendeu sua reação em relação ao ministro Carlos Marrão. Viu? Marrão, o Álvaro. Já virou Marrão. Marrão. Cheio de marra. Carlos Marrão é boa. Puxa, olha aqui, vocês estão de parabéns, chovendo WhatsApps aqui. Parabéns, Cassia. O Paulo Sérgio só faz mesuras para o Marum. Viu? Porto Alegre. Tá aí. Viu, doutor? Vê que eu leio, não sou um cara... Nós ele ataca o Marum, ele que só faltou dar uma bandejinha pro Marum aqui, de uns doces de Pelotas, coisa parecida. Para assinador não precisa... Só faltou cafuné. Exato. Para assinador não precisa estudar. Que resposta inteligente. Hoje também teremos uma pleiade de mentes brilhantes no programa. Parabéns. Só não assinou aqui. Tá bem. Não assinou, vê se eu pego antes o nome. Bom, não assinou. Não, mas a pessoa que comete comete aquela delicadeza, eu sou senador dessas carteiraços, e a pessoa é a antítese do Luizinho. O Luizinho sabe que ele é ele é uma pessoa especial do ponto de vista de ex-profissional. Tu não precisa desses adereços. A pessoa que acredita em si mesmo não precisa desses rebuscados para vicejar e para ter respeito da sociedade, né? Então isso é tipo da vaidade nojenta, né? Um negócio terrível. Tem uma história do Pondé que eu acho maravilhosa. O Luiz assim, Pondé, espetacular filósofo. Quer dizer o seguinte, o nosso universo é um dos universos possíveis. Nesse universo, o nosso, existem muitos trilhões de galáxias.
Uma dessas trilhões de galáxias é a Via Láctea, que tem muitos trilhões de estrelas. Uma dessas estrelas, que antigamente chamava de quinta categoria, agora chama anã branca, é o nosso Sol. Ao redor do Sol gira um grande número de planetas. Um desses planetas, que não é o maior, é a Terra. A Terra tem não sei quantos trilhões de seres vivos. Uma espécie desses seres vivos é o Homo sapiens. São 7 bilhões de Homo sapiens. Aliás, diz ele, Deus não tinha a mínima noção de custo-benefício, né? Fazer tudo isso para botar o homem aqui. E ele disse assim, ó, um desses 7 bilhões é tu. Então, quando alguém me pergunta, tu sabe quem eu sou? Eu pergunto para ele, tu tem tempo para eu te explicar? Muito boa, muito boa. Muito. Quando o Marum era deputado, melhor, o Paulo Sérgio dava umas queimadas no Marum, brigava com ele. Foi ministro? Assim que ele passou para ministro, pronto. É Deus no céu e o Marum na terra. O Paulo Sérgio coloca a mão no fogo por essa gente. Olha que um dia ele vai ficar só com os ombros. Buscado. Só com os ombros. Henrique Pereira de Capão da Canoa. No mesmo diapasão do que referiste, uma aeromoça também, uma moça que atendia os bilhetes aéreos ali, sabe com quem você está falando? Tinha um monte de gente na fila dizendo, tem um senhor perdido aqui, você sabe o nome dele? Eu vi essa, muito boa. O professor Luiz Pereira Lima jamais apoiaria um governo corrupto. José Carlos Viana. Mas é verdade. Verdade. Ainda mais que veio do outro. Hein? É verdade, você tem toda a razão. Seu José Carlos Viana é o Zeca Viana, um abraço. Quando o Temer assumiu... Não, eu queria, são prioridades. Tu foi para o Parcão derrubar Dilma. Com muito orgulho. Mas tu não queria acabar com a corrupção? Não, mas eu tenho que acabar com a corrupção primeiro saindo a Dilma, saindo do PT do governo. Mas depois tu nunca mais foi para o Parcão? Não sei. Depois veio outro Aí acabou governo. A corrupção. Não, saiu a Dilma, acabou a corrupção. Saiu a Dilma, vai continuar a corrupção e seus corolários deles lá. Mas aquele grupo sistêmico, uma coisa é uma infecção abscedada, é um abscesso está aqui. Então nós vamos curar esse abscesso. Outra coisa é uma infecção generalizada, que aí é muito difícil. Ou o indivíduo morre, ou posterga a morte não sei quanto tempo na UTI gastando, que era o nosso caso. E tem prazo para acabar, né? Agora, né? Não, o caso de dezembro terminou, né? Claro, por isso. E o seguinte, o que estava acontecendo essa corneta de não ir para a rua já me levaram. E eu queria te fazer uma pergunta então para ti, que é espertinho. E por que a esquerda não vai para a rua bater panela? Eu não sei, pergunta para eles. Não, mas tu estava cobrando do Luizinho. Tu está cobrando a bateção de panela dele. Não, bateção de panela é orgulho. Eu pensei que tu ia perguntar, e tu, Paulo, foi para a rua? Eu não fui para a rua. Mas a pessoa... Não foi nem em casa para a rua. O PT assumiu. Aliás, encontrei com o governador Tarso Genro, mais o Estilac Xavier, lá no enterro da dona Santina Zafari, no velório da dona Santina, e o governador está sendo muito cordial comigo e tal, Paulinho para cá, Paulinho para lá. Aí ele me pergunta, estou sabendo das tuas gauchadas. Eu digo, como assim? Não, gauchada. Bom, já pensou se fosse cariocada? Eu ia ficar preocupado. Gauchada... Pô, eu sou gaúcho, tenho que cometer gauchada, né? Agora não disse qual é. Que o ex-governador é meu vizinho. Comprou uma casa em Arambaré. Ah, é? É verdade. No Tarso? No Tarso. E ele me escolheu pertinho. Soube. Do lado do Nestor. Não, do lado, sabe qual é o nome da minha pequena chácara lá? Entreveiro. Deixa eu tu sabe que muitos anos eu tive um sítio em Arambaré, aquilo é uma delícia. É legal. Aliás, Arambaré, é um lugar bonito, em Guarani, significa lugar das delícias. É verdade. Aquelas figueiras centenárias. Aliás, terra de Ricardo Alfonsin. Exatamente. E terra de José Américo Fagundes Machado. Exatamente. O João Carlos não nasceu lá, mas o José Américo nasceu lá. Sim. Pode João falar. Carlos foi um grande prefeito, um grande secretário da Cultura também. Querido amigo, abraço a ele que está certamente nos vendo. Eu tenho um comentário a fazer a respeito disso aí, que parece que é uma identificação minha de conduta em relação ao atual governo. Existe um mal necessário. Para que houvesse a saída do PT, houve um grupo de pessoas, um grupo grande, que foram às ruas pedindo a queda do PT.
Não era a queda do governo. Eu pensei que era contra a corrupção. Não. A queda do PT. Até porque o PT era o partido arauto de dizer assim, nós somos incorruptíveis. Mas qualquer partido tem, olha aqui, nós estamos em período eleitoral. Não podemos olha aqui, falar. Nós não podemos falar. Qualquer partido tem os morais, os imorais, tem os legalistas. Só tem que a conduta esperada por aqueles indivíduos que eram favoráveis ao PT, por aqueles que eram favoráveis, não que era o meu caso, longe disso, por isso eles ficaram com vergonha de irem bater panelas. Esta é a verdade. O outro lado foi batendo panela, criticando o sistema de governo. Quando caiu... Mas caiu o sistema de governo? Não, o grupo aquele que estava governando... Sim, mas o grupo era o mesmo. Não, mas aquele grupo da cúpula. O grupo era desse tamanho e encolheu para esse, mas é o mesmo grupo. Paulo Sérgio está se fazendo para treinar. Não estou fazendo, né? O PMDB é a correia de transmissão. O motor do negócio era o PP. Não é o PP, todos. Esse é a correia de transmissão. Esse é o erro dele. Esse é o erro dele. Não combate corrupção. Tu combate determinado partido. Esse é o teu problema. Tu não quer saber de corrupção. Tu não é contra a corrupção, tu é contra determinado partido. No crime a gente combate como? É isso. Infelizmente, vou citar 2 tragédias de corrupção que houve no atual governo. As votações na Câmara em defesa do governo, que significa isto. Para de brincadeira, gente. Isto aí é comprar votos. O Nelson de Passo Fundo, em defesa do Cassiano. Ele está dizendo em defesa do Cassiano. Está parecendo que tu não sabe se defender. Não. Ele está completando aí. Não, está aqui, ó. Em defesa. Não. Estou dizendo ele, não é tu. Tá ele. Tem o direito, gente. Está certo ele. Mesmo que esteja bem, o cara diz, eu vou te ajudar mesmo assim. Claro. E posso dizer, aconteceu no final do governo Fernando Henrique, com a reeleição, e ele tem razão. Se tu tivesse dito isso, corrupto, porque isso é uma forma de corromper. Claro. E é corrupção. Na reeleição. De influência. Nestor, agora o Paulo Sérgio tem razão, a gente tem que ter muito cuidado que vai falar agora. Claro. Tá? Então, tudo mas que olha a gente, aqui, ó. Vamos colocar está ajudando as coisas, esse ou aquele candidato. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Para início de conversa, não comparemos este tal de Marum com o honesto e probo Cassiá. O Marum não tem estatura para se equiparar ao Cassiá. Mas física ele tem, né? Por isso que o Cassiá se encolheu. O Cassiá foi pro corner. O Cassiá foi pro corner e ficou levando um soco. O julgamento. Tem 2 mil Paulo Sérgio, uma coisa eu posso te dizer. O nosso programa, o teu programa, tem uma audiência na rua impressionante. É impressionante mesmo. Então, o que vale para mim é o que eu sinto na rua. Primeiro que tu é um bom apresentador. Ele pensou que ia queimar ele. É um bom apresentador. Faz a polêmica necessária. E nós completamos junto contigo aqui essa play de grande debate. Deixa eu te contar um episódio rápido sobre essa coisa de ser reconhecido e tal. Uma vez eu fui num congresso em Paris e meu filho foi comigo. E aí quando nós estamos voltando, já estamos na frente do embarque para São Paulo, né? E do outro lado tem um cafezinho, eu disse, vamos tomar um cafezinho e tal. Sentamos numa mesa ali, ficamos tomando um cafezinho. Passou um casal, parou, voltaram, e as senhoras para mim, o senhor é o doutor Argolo. Eu digo, sou. Eu lhe assisto sempre lá no programa do Paulo Sérgio e tal, não sei o quê. Aí, ótimo, conversamos e tal. Aí quando ela saiu, eu disse assim, isso é consagração internacional. Eu estou sendo reconhecido em Paris. Mas essa de reconhecer, o Jô Soares chega no aeroporto de Porto Alegre e vai para o Plaza. Né? Aliás, o Plaza está sendo homenageado na Câmara Municipal. Aí, e merecido. Merecido, aniversário, 60. Aliás, permita registrar, hoje estão recebendo a comenda Oswaldo Vergara, que é uma iniciativa da OAB para advogados já de largos serviços prestados à classe. Quem está recebendo é o Romildo Bolzan e o Marcelo, presidente do Internacional. Os dois receberão a mesma comenda Oswaldo Vergara. Cumprimento os dois, porque são advogados de notória trajetória. Cumprimento os dois presidentes dos nossos maiores clubes. Mas deixa eu só concluir, então. O Jô Soares embarca no táxi, o motorista do táxi olhava pelo retrovisor, e o Jô dava uma olhada para ele, no retrovisor, claro, e olhava para a rua, daqui a pouco ele olha, se eu estou lhe conhecendo. Sim. O senhor não é o seu Johnson Aires da televisão? Johnson Aires.
Atenção, profissional da área de saúde ou profissionais da área de saúde. Quer mais tranquilidade e segurança no seu dia a dia? Você está coberto de razão. Chegou a hora de fazer o seguro Responsabilidade Civil da Unicred. Além de fortalecer o cooperativismo, você trabalha sem preocupação para continuar prosperando. Para conhecer todos os benefícios e coberturas do seguro, que é um seguro Responsabilidade Civil, converse com o seu gerente de relacionamento. O gerente de relacionamento da Unicred, que eu recebi aqui, eu tenho conta no Unicred, extremamente bem preparado. E eu não fiquei surpreso porque conheço o trabalho da Unicred. E aproveite, assim, as condições especiais que só a Unicred lhe traz. E agora vamos ao nosso PhD em Oncologia, o titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, que agora fechou o atendimento, viu, doutor Argolo, lá no hospital em Taquara. A oncologia toda está com o Instituto Kaplan agora em Taquara. Ah, ótimo. Está todo mundo festejando na cidade. Então vamos ao doutor Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Pois o paciente com câncer deve confiar na ciência. Há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Por décadas, buscaram-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército de combate contra o câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se esse sistema foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação do nosso sistema de defesa contra o câncer. Há várias pesquisas em andamento e novos medicamentos que fazem despertar o nosso sistema de defesa. Incrível, não? Discuta esse assunto com seu médico. Ah, esse Nestor tem outro por dentro. Cassia, sempre me passando para trás. Paulo Sérgio, aquele dia que o Marum sofreu um enfrentamento com o Cassia, é como se o Cassia jogasse na época do Juarez, o tanque tricolor, e batesse de frente com o tanque tricolor. Um abraço ao Cassia, que também é Dornelles, Joaquim Dornelles. Um abraço. Isso é prova da repercussão daquele programa que estamos falando. Né? Ponto final. A pauta da Câmara estabelece que o próximo projeto a ser votado é do IPTU. Portanto, não pode passar em branco, o cidadão sem se dar conta. Nós não podemos deixar aprovado da forma que está esse aumento do IPTU. Que venha outro projeto recuperando, quem sabe, a longo prazo, essa questão que ficou atrasada. Mas não dessa forma, progressivo e numa média exorbitante de mais de 30%, e que vai estabelecer uma carta branca para o prefeito a partir desse progressivo. Isso é prejudicial ao senhor, à senhora, a todos os contribuintes. Então nós temos que estar atentos, não podemos deixar, e depois o governo vai pensar em outra forma. Nós temos outras formas. Vamos recuperar a longo prazo, Paulo. Isso que foi perdido, quem sabe, a longo prazo. Não assim, em 2, 3 anos, com um progressivo e um ajuste muito significativo em cima de uma população que já está cheia de impostos, que tem imensa dificuldade hoje em dia devido à economia do país. Toma, depois daquele laço que tu levou do Marum, o tranque, tu bateu com o tranque tricolor e tu começou a viu, Nestor? Abalou ele, não teve coragem. Não teve... Já sanitas para ti. Depois que terminar, tu vai na Panvel ou no Zafari e compra. Nestor Rain, teu ponto final. Eu quero agregar argumentos, ou pelo menos repeti-los, do que o Cassia referiu. Eu acho que será uma vergonha, uma indecência, algo realmente muito reprovável aprovar aumento de IPTU em Porto Alegre. Primeiro, por essa razão que já referiste anteriormente, do inferno que é a carga tributária na vida do cidadão. Segundo, que Porto Alegre é uma vergonha. Porto Alegre é uma cidade suja, esculhambada, anárquica. Eu não sei como aquele pessoal que tem lojas no centro, lojas de sapato, que pagam impostos, que pagam seus empregados, que tem e-social, na frente o cabelô vendendo sapatos sem impostos, que não são para dar para pessoas pobres, que são controlados por grandes armazéns, por uma máfia que está aí. Porto Alegre não toma uma atitude em relação a isso. Será uma vergonha, uma indecência, algo nojento aprovar esse imposto. Eu espero que os políticos que aprovarem isso sejam expostos a maior, nada de violento, mas a maior repulsa moral que se pode colocar em cima de uma pessoa. Isso é uma vergonha. Agora, com o Gimo, qualidade comprovada, nós vamos ao ponto final do Dr. Luiz P. Agora, a médica, né? Gimo e o chazinho para ti. Enquanto vem a Gimo, se prepara o Luiz Pereira Lima e o Paulo de Argolo Mendes.
Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Ontem, eu acho que todo brasileiro foi desmoralizado quando tem um indivíduo preso pela sua Operação Lava Jato e o juiz disse que, olha, o senhor para poder sair da cadeia tem que dar uma caução aqui ou coisa parecida, não sei se o termo jurídico é caução e fez um cálculo de 94 milhões. E ele disse ao juiz, qual é o banco que quer que deposite? E ele depositou e saiu da cadeia. Vocês têm ideia, telespectador, que ele perguntou ao juiz qual é o banco que quer que deposite? 94 milhões. Ele fez um TED e foi solto. O pior foi o outro juiz que soltou ontem os 3 camaradas da Lava Jato no Rio de Janeiro. O ministro do Supremo. Ministro Gilmar. Dá para saber quem é, né? Então é isso aí. Da onde saíram os 94 milhões? Que estavam na conta dele, porque o Banco Central deveria ter o controle total. Se nós temos os cheques acima de 5 mil são controlados, esse tinha 94 milhões. Tava paradinho lá. Não mandou saber, não, e a curiosidade é qual era o banco. Ainda desmoralizou, qual é o banco que quer que eu deposite? Doutor Paulo de Argolo Mendes, seu ponto final. Ok. Eu tenho falado sempre em saúde pública e tal. Hoje queria falar especificamente para os médicos. Ainda há vagas no nosso curso de marketing digital de acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina. E o Sindicato Médico tem uma área muito grande dedicada ao médico pessoa jurídica. Assim, muitos médicos decidem ou preferem trabalhar como autônomos, ter o seu próprio consultório ou criar sua própria pessoa jurídica e trabalhar como empresa ou para o serviço público ou para entidades privadas. Isto tudo tem uma legislação própria, tem um mecanismo para abrir essa empresa, tem toda uma assessoria que precisa ser dada e tudo isso está disponível lá no Simers. Então, eu queria dizer para os médicos que, além de lembrar isto, né, que todas essas facilidades e garantias, pela garantia de qualidade, estão disponíveis a todos os médicos, temos também, agora, neste momento, ainda vagas para o curso de marketing digital. Basta entrar em contato com o sindicato. Olha, doutor Argolo, o senhor vai levar aqui o seu chá Sanitas, né? Claro que depois esgotado, o senhor usar, vai passar na Panvel ou no Zafari e comprar, né? Com toda aqui certeza. Tem erva doce, aqui o senhor tem gengibre, limão e mel e tem chá verde. O seu preferido está aqui, ó, morango com flores e frutas. Para combinar que é com esse cor de rosa aqui. Agora, a Panvel eu compro... Isso aqui é para combinar com essas gravatas. A Panvel eu compro por teleentrega. Está com 3 gravatas no bolso, olha aqui. A Panvel eu compro por teleentrega. É um sistema que funciona muito bem lá. É verdade. Panvel. Doutor Luiz Pierre Lima, o seu preferido é chá verde. Gosta de milico? Vai levar o chá verde pra ti. Luizinho bate continência nesse chá aí, muito bom. Boa noite, Paulo Sérgio. Parabéns pelo programa. Assisto sempre o programa quando posso. Esta turma é demais. O Garcia de Guaporé. Estou pegando que aleatoriamente temos aqui 318 WhatsApps. Perderam para as mulheres ontem de vocês, viu? Paulo Sérgio, a discriminação do aborto será a falência de muitas fábricas de preservativos. Deve ser por isso que os médicos estão contra. O Vilmar dizendo aqui. Viu essa, doutor Argolo? Pois é, eu acabei de... Interessante, né? Porque eu acabei de falar... Que não dá para se pronunciar sobre o tema, né? Não, e principalmente o seguinte, que é uma lástima que as pessoas usem o aborto, que é doloroso, que é complicado e tal, como forma como método anticoncepcional, quando todos os métodos anticoncepcionais estão disponíveis gratuitamente no SUS. Beto de Sapucaia, o Cassiá subiu no meu conceito, deu de rei no Marum e de mango no ditador Paulo Sérgio, que não deixa foi provocar, falar. Pediu, levou. Sentiu a força aí do programa na rua, né? Qual é o nome dele? Puxa, agora deixa eu pegar aí. O Beto. Beto. Um abraço. Paulo Sérgio, o cara tem um tremendo governo. Ih, enche de osso aqui o governo Temer aqui, em favor do Cassiá. Tá bem. Por que político em cima do muro
por que político em cima do muro? Isso todos nós aceitamos, mas médico em cima do muro é brabo, hein? Óbvio que a mulher cabe a decisão de abortar, basta ver os abortos clandestinos no Brasil, Dalto Quadros. Tá vendo? Vocês mesmos falam dos corruptos e aliás, dos políticos em cima do muro. Perguntar para o Paulo Sérgio o seguinte: se propaganda enganosa é crime, por que divulga horário eleitoral? Muito boa, muito boa. Nesse país, a assassina do pai sai por benefício da saída temporária nos dias dos pais. O Carlos de Tramandaí dizendo aqui. É isso aí. Aqui fala do Nestor. O Nestor fala pelo segmento dele, o judiciário. Quando falha é uma esculhambação. Jorge Ademar Kowalski está dizendo isso. Não é o meu segmento, porque eu não faço parte do Poder Judiciário. Eu represento pessoas perante o Poder Judiciário, que é uma coisa completamente... E penosa também. Completamente diferente. Eu sou advogado, não sou integrante do Poder Judiciário, que tem as suas virtudes e terá também suas mazelas. Como e nem te auto-atribuíste um aumento. Paulo Sérgio, para os muristas, crimes como esse do biólogo do Paraná deveria ter pena de morte, sim. Tá aí, o telespectador corroborando com o pensamento de quem é a favor da pena de morte aqui. Obrigado, doutor Argolo. Muito obrigado. Luiz Pereira Lima. Diz de nada. De nada. Não foi assim que teu pai não, ensinou? é só fazer um plebiscito e ver se a favor da pena de morte vai dar 70-3. É, igual ao armamento. Igual armamento. Só que o governo não cumpre. Obrigado, Nestor Rain. A opinião pública é majoritariamente a favor. Abraço a todos. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. E quem está com a bola cheíssima ultimamente é a Vera Armando, hein? Ela traz no sorriso a alegria de quem, com seu Internacional, está em terceiro lugar, à frente do Grêmio, né? Olha como ela olha para ti lá, Nestor. E, Vera Armando, como é que tu estás na Libertadores, na Copa do Brasil? Muito obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.